Hoje o papo é longo, vocês vão entender isso. Fala, galerinha do bem, tudo na paz, tudo tranquilo com vocês? Tudo na santa paz do Senhor? Galera, é o seguinte, hoje eu vou fazer uma review análise da minha base montada aí pelo Henrique Mandzuki do Zuki Garage, 18 Nm e Full Torque. Já de antemão te aviso, não é um vídeo curto, você sabe que meus vídeos não são curtos, mas se você tiver o zelo de assistir, com certeza vai sair daqui muito bem informado. Você vai entender algumas coisas que na maioria das vezes não estão por aí perdidas, ou às vezes até está, mas você pode ter passado despercebido, e eu quero te dar a oportunidade de você ver essa questão de como funciona essa coisa do Full Torque. Por que uma análise review? Essa base eu tive a oportunidade de testar e de participar de todo o passo a passo do processo de desenvolvimento dela, né? Que na verdade, juntos, quando a gente começou, fizemos naquele momento uma parceria lá atrás. E tudo foi acontecendo, eu fui vendo, testes foram acontecendo, foram estudos, foram características que foram fazendo diferenças para que chegasse e eu ter essa base aqui no meu cockpit hoje. Mas ela tem características que são específicas que eu pedi para ela, para ter nela. Qualquer base que ele faz sai assim? Não. Porque aqui é uma personificação daquilo que eu acredito, do que eu entendo, do que eu imagino e principalmente do que eu testei, que é válido para mim enquanto simulação, ok? Lembrando que eu não tenho a realidade. Eu não tenho nem como chegar próximo. Eu estou falando de uma coluna em que tudo o que acontece no carro está aqui. Meu cockpit inteiro não envolve nada disso. Por si só, eu já estaria sendo totalmente averso a falar que eu simulo alguma coisa, pensando só nisso. Mas a partir do momento que eu tenho só essa coluna, eu preciso que as informações cheguem aqui de uma forma, como é que eu vou falar para vocês? Ela precisa chegar aqui rápida, suave, precisa e que me dê condições de reação. Se eu não tiver esses 4 elementos, com certeza essa experiência vai ser pífia, tá? E infelizmente, não é o equipamento só que tem que me proporcionar isso. Hoje, quando você pega um equipamento como esse, que te dá esse tipo de condição, você percebe nitidamente, como eu já li artigos, inclusive do Leo Bornar, que o grande problema é o simulador, tá? Mas vamos lá, eu quero começar falando aqui dessa questão do Full Torque. O que especificamente é o Full Torque que a gente fala? Você vai encontrar isso em outras, com certeza você vai encontrar aí na Fanatec, você vai encontrar aí na Semicub 2, você vai encontrar. O que na verdade se faz, né? Falando aí essa questão das empresas. Elas têm um sistema em que você libera um torque maior. Por exemplo, se você tiver com o seu Fanatec, você sabe que enquanto você não põe o Double de potência lá atrás, ele não lê ali no LEDzinho que ele está com High Torque, ou seja, com torque total liberado. Qual o torque total? Aquele que foi programado para estar lá. É 100% do motor? Não sei. Lá diz que é um High Torque. Você pega, por exemplo, o Semicub Pro, o Semicub 2 Pro, que a galera usa muito.
e ele é vendido como nomenclatura de 25 Nm de pico, tá? E que também tem na opção de High Torque, que é o Full Torque, né? Ou um torque mais resistente. Qualquer uma delas, sem essa opção, você não está experimentando todo o poder daquele equipamento. Só que eles precisam dessa condição, funcionar nessa condição. Meu equipamento não é isso que eu quis. Que ele funcionasse numa condição de eu escolher. Não, eu quero ele funcionando, essa entrega, em tempo real. A qualquer momento, em qualquer simulador que eu colocá-lo, eu quero essa força disponível para mim. É como você ter um carro 2.0, né? E você vai ultrapassar um caminhão e você não tem que apertar um botão, não. Tá lá. Você vai e passa. É isso. A modo grosso. A grosso modo. A modo grosso é difícil. A grosso modo. Mas por que eu pedi essa condição? E para ter essa condição, sim, existem algumas diferenças importantes na minha central. Não dá para ser uma fonte qualquer. Não dá para ter características qualquer. Existe uma configuração específica na minha controladora, né? Que eu pedi para que fosse assim. Por quê? Quando você tem uma base que não tem essa condição, ela vai te dar informações da seguinte forma. Eu vou começar pensando, por exemplo, um Logitech. Você pega lá um Logitech, você tá andando, puta, tá muito... Porque a primeira coisa que a gente fala, tá leve, tá fraco, não tem força. Eu preciso de força. Então você vai dando ganho para você ter força. Mas o que representa essa força? Eu demorei um tempo para entender isso, porque eu ficava, cara, por que as pessoas querem tanta força? Uma força tão bruta, tão complicada às vezes para você dominar um carro. E aí eu ouvia as pessoas dizendo assim, não, mas tem que pôr força, porque aí eu começo a sentir o carro. Aí eu começo a sentir isso, começo a sentir aquilo, né? Na verdade, existem... quando você olha, por exemplo, isso aqui, ó. Você olha isso aqui é uma telemetria, tá? Claro, vocês conhecem, mas é sempre bom falar. Então, quando você olha isso aqui, essas linhas todas aqui, você vai perceber que existem coisas, umas linhas, uns traços, umas ondas muito pequenininhas. São forças que o simulador naturalmente te entrega um valor. Por exemplo, isso aqui só para você entender o que eu estou falando, tá? Isso aqui, ó, é o que o simulador vai te entregar. Não importa que base você tenha aí, não importa que equipamento você tenha, o simulador vai entregar isso. Acabou. Isso é a telemetria que o teu equipamento, junto com o simulador, que vai mandar para o teu equipamento, vai ler. Acabou. Não é isso. Isso vai mudar em algum momento? Não. O que para mim importa mudar é aqui, ó. Isso aqui é a saída que chega até esse equipamento aqui, até o seu equipamento. E é ali que ele vai ler e entender, tá? Só que existem umas regras importantes. Quando você está com um equipamento, por exemplo, né, em que... E eu estou me baseando em cima do iRacing, tá? Para outros simuladores é quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa, né? Mas existem diferenças. E eu não consigo entender curiosamente por que o iRacing usa essa metodologia. Mas enfim. O que acontece? Tudo isso aqui, a gente está preocupado com a única coisa. Que se criou uma coisa chamada clipping. Se você não sabe o que é, pode parar o vídeo, pode dar uma pausa aqui. Tem vídeo no canal e tem trocentos outros lugares explanando o que é o clipping. Mas a minha versão de clipping é simples. Clipping não é não é que você deixa de ter força, você deixa de sentir detalhes. Porque o peso quando você entra vai estar lá. E onde você vai sentir clipping? Cara, o clipping ele vai estar atenuado, ele vai estar presente na maioria das vezes na curva. Aí quando você começa a fazer a curva, aí aqui nesse ponto da curva, você fala, nossa, tá pesado. Mas eu tô sentindo nada. Vira algo meio gelatinoso. Vira algo meio sem sabor. Exatamente isso. Ali clipou. A grande briga, assim, pelo menos na minha cabeça, tá?
quem está clipando? E ninguém consegue responder isso. Ou quando responde, ela não tem muito fundamento. Veja, na minha central, e se vocês verem o vídeo quando eu fiz aqui da apresentação desse equipamento, ela tem um sinal de clipe lá. Aquele sinal de clipe é sinal de clipe do meu motor. É quando ele atingiu o clipe. É totalmente diferente dele atingir o clipe no simulador. Que o meu equipamento, este aqui, feito pelo Henrique lá pelos Garage, ele não clipa. O meu não clipa. Mas por que ele não clipa? Porque a quantidade de força, a quantidade de energia que eu tenho disponível supera a entrega do simulador. Ou seja, vamos dizer que eu queira usar um extremo de pesado. Eu vou queimar a porra toda aqui, vai cair meu cockpit, mas ele não vai clipar. Aí vem aquela pergunta, e eu já ouvi isso não só aqui, mas já ouvi inclusive dos desenvolvedores do Arco Force, do Sim Experience. O clipping é daqui para lá, para o simulador, ou do simulador para cá? Quem anda de R-Factor 2, por exemplo, não tem barrinha de clipe. E como é que você sabe que clipou? Como é que alguém sabe que clipou? E sim, dá para saber que clipou. Mas como é que você sabe se não tem nada para te orientar? Se não tem uma barrinha, ou você olhando o tempo todo para aquela barrinha, tem clipe? Como é que você sabe que clipou? E como é que você pode dizer que clipping é bom ou é ruim? Porque se eu pensar friamente, se eu for querer só resultados, clipar para mim pouco importa, desde que eu consiga ter resultado. Mas para um perfeccionista, para um robista, para quem quer detalhes, o clipe é ruim. Porque você deixa de sentir coisas que fazem diferença para você. No ambiente competitivo, você consegue se adaptar a alguns detalhes que, indiferente do resultado de clipe ou não, você tem o resultado final de quê? Ganhar a corrida, chegar na frente. Porque aí não é só o equipamento. Aliás, o equipamento é a menor parcela dessa parte toda. A maior é o teu conhecimento do simulador. É você saber todos os segredos do próprio simulador. Quais as manhas do simulador. Manha não é cheat, tá, galera? É saber as falhas que você mesmo pode utilizar. Nós vimos aí em vários eventos aí que as equipes gigantes utilizam. Pode não ser lícito. Aliás, deixa eu corrigir. Pode até ser lícito, mas às vezes se torna meio que imoral. Porque tem aquilo que é moral, mas é ilegal. Né? Então, são detalhes que fazem times e pilotos vencerem. E não necessariamente o equipamento. É claro que o equipamento vai fazer uma diferença gigantesca. Um pedal, né? Uma base. Principalmente dependendo do simulador. O simulador como o iRacing, que curiosamente é o melhor simulador, mas ele depende de tudo bom. Senão ele não é o melhor. Tá? Não é que eu não esteja... Não me interprete mal, tá? Mas é a visão que eu tenho dele. Quando eu olho que eu vejo muita gente desistir por não ter resultado, porque não pode ter um equipamento XYZ, e aí se alega que não, ele é o melhor. Tá, mas para ter ser o melhor, você tem que ter o melhor. O melhor hardware, né? O melhor PC, o melhor volante, a melhor base, o melhor pedal, né? O melhor cockpit. Fica um negócio meio contrassenso. Mas a ideia aqui não é essa. Falar dessa questão do simulador. A ideia aqui é: por que eu preciso de tanta força? É o primeiro ponto. E se realmente eu preciso dessa força? Tá, primeira coisa é entender. Eu tive que entender qual é o sentido desse poder de fogo que a gente está falando. Tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Essa aqui é o DD1 Podium, tá? Aqui tá no PS4, mas deixa eu ver aqui. DD1, ó. A Racing, PC, recomendações. Vamos lá. Ele recomenda, aqui tem as recomendações que você coloca na base, tanto na DD1 quanto na DD2. Tá? Isso aqui é tudo recomendação da base. Quando chega na recomendação do iRacing, ele diz que você tem que usar o modo linear. E é importante entender o que é esse modo linear. É muito importante. Ele diz que você tem que reduzir colocar essa força alocada parado. E aqui começa a nossa brincadeirinha. Ele começa falando que o Strange você coloca em 6. Ok?
O Will Force você coloca em 25, porque é uma base que atinge um pico de 25. Thumb e Mínimo Force zerados. Ok. Eu vejo muita gente, mas muita gente, quando coloca essas configurações aqui, ó, pira. Pira. Cara, não tem como. Eu já ouvi gente falar que era impossível, né? Talvez fique mais fácil você, em vez de olhar esse Strange, você olhar em força máxima, por exemplo. 6 daria ali mais ou menos, sei lá, 8. Não, perdão. Daria o que? 40, 50? Dá uns 50, 60 newtonmetros no Strange lá. Quando você muda para força máxima. Porque a força máxima representa a força do carro, tá? Então aqui a gente vai falar em Strange, porque você pode usar qualquer um dos dois, mas eu acho que fica mais fácil você usar o Strange, como a própria empresa aí orientou para você. Cara, isso aqui é muito forte. Numa base desse poder aqui, ó. Quer ver? Numa base desse poder aqui. Isso é muito forte. Acredite em mim, isso é muito forte. Não é para a maioria das pessoas. Nem de longe. Outra coisa que precisa entender. O que são 25 Nm de pico? 30 Nm de pico? 18 Nm de pico? 10 Nm de pico? Significa que em alguns milissegundos a sua base pode atingir isso se e somente se ela estiver com todo o ganho do motor disponível. O que já é uma realidade bem diferente, tá? Porque todos esses motores, seja da Fanatec, seja daqui da SimCub, eles são dimensionados, tá bom? Eles são dimensionados. Então, e por que são dimensionados? Porque, cara, é muito bruto isso. Eu entendo que tem a galera que fala, não, que eu gosto de muito pesado, que eu gosto disso e aquilo. Cara, 1 Nm por si só já é muito pesado. É quase 1 quilo de uma porrada que você pode tomar. Tá? Então vamos lá. Você vai perceber que as configurações, na sua maioria, eles recomendam. Aqui, ó, eles vão recomendar justamente 6. Tá? Ó, você vai ver aqui que, ó. Base. Cadê os DD? Aqui, ó. O DD1, a recomendação é 6. Que é de 20. O DD2, para quem não sabe, é o mesmo motor, tá? Eles são limitados via firmware e provavelmente via fonte. Isso é um padrão que a indústria usa. Também 6 e um pico de 25. Tem diferença? E os normal, eu acho difícil. Se eu colocar as duas bases aqui escondidas, você perceber a diferença. Tá? Só que quando você vem aqui, por exemplo, por uma base V2, por exemplo, a 2.5, ó, vamos pegar aqui a 2.5, ó. Uma 2.5, por exemplo, aqui, ó, uma base 2.5, a recomendação ela muda. O Strange vai para 8.5. No iRacing, curiosamente, quanto mais a sua barra vai para a direita, certo? Mais força você tem, mais força você quer. E qual outra recomendação que ele coloca aqui? No Will Force, 8 Nm. Eu vou falar depois um pouquinho sobre isso aqui, tá bom? 8 Nm, porque também é 8 Nm de pico. É uma policorreia, como qualquer outra policorreia, com sistema de redução. Tá? Qual é a grande diferença de você pegar, por exemplo... Deixa eu ver se eu acho ela aqui, cadê a Clube Sport, a DD, ó, CSLDD. Qual é a grande diferença? Aqui, ó, qual que é a grande diferença? Vamos ver aqui, ó. Olha como já vai mudar aqui. Essa aqui é CSLDD. Essa aqui, deixa eu ver. Essa aqui é de 5 Nm. Ó, recomendação de 5 Nm. Mas o Strange é a mesma coisa do policorrer. Como pode? Ela tem menos torque e tem as mesmas recomendações. Se você parar para pensar, quando você está um direct drive, que é linear, você chega
a força que precisa muito mais rápido, muito mais instantaneamente do que quando você tem pulo e correia, porque você tem a relação para entregar aquela força, tá? Então, a força é quase a mesma coisa? Praticamente é a mesma coisa, mas aí você tem que contar o tempo que se leva para isso, tá? Aí entra outros fatores que não é muito de interesse nosso agora. Então, assim, 8.5 é forte? Cara, dependendo do carro que você pegar, isso aqui é muito forte. Tanto que a recomendação para você começar de 8.5 que talvez você tenha que diminuir. Só quem teve uma Fanatec 2.5 sabe o quão forte aquela base. E ela é. Você pega aí um DD de 8 ou mesmo Moza de 9. O Moza a recomendação deve ser ali também. Não deve ficar muito longe disso não. Deve ser Moza, deve ser mais ou menos isso aí. Mas essa entrega ela é muito instantânea. Tá? Então, quando eu venho aqui pro pessoal da Simicub, não foge a isso também. Não vai fugir a isso. Aliás, o pessoal do Simicub 2 aqui, do Pro, eles estão recomendando, por exemplo, eu estava até vendo o próprio Mika aqui, estava recomendando não, orientando, e que sim, faz sentido o que eles falam, aqui é o seguinte, ó, esse eixo aqui, ó, o U-Force aqui, que todo mundo coloca aqui, que é a recomendação lá do David Tucker, que é um fórum que eu acompanho muito, é um cara que eu acompanho, gosto muito do trabalho dele. Agora eu parei um pouco porque não tenho tempo, mas isso aqui, ó, isso aqui, ele tem uma relação direta com isso aqui, ó, máximo force. A ideia é sempre você colocar isso da visão do David Tucker pelo iRacing, tá? É você colocar aqui o quanto realmente a sua base tem de força. Por quê? Porque sempre é um cálculo feito pela tua base em relação ao simulador. Vai ser sempre assim. O iRacing é sempre assim. Por quê? Porque ele tem o sistema RAW. Ele vai te entregar uma saída mais pura possível. Então você precisa entender o que a tua base tem. Qual é o poder real da sua base. É isso. Tá? E por que ele faz isso? Imagina que você coloca aqui, por exemplo, a sua base é de 25 e você coloca 1 aqui. Só fala que evita stall, evita muitas coisas, mas na verdade, baseando-se no que eu entendi junto com o David Tucker, é que isso aqui dá a condição para o sistema entender o que você tem em mãos. Tá? Quando você coloca isso aqui em 1, como a gente, por exemplo, só de Logitech, por exemplo, coloca isso aqui em 1, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui, eu tinha deixado aqui, salvo algumas considerações aqui, ó. Por exemplo, ó, um pessoal que tem aí, quem tem um Logitech, eu vi em algum lugar aqui, gente. Eu tinha deixado aqui em algum lugar para falar para vocês, mas se não achar não tem problema não. Deixa eu ver aqui. Normalmente o pessoal coloca 2, coloca, deixa eu ver se esse aqui, não. O pessoal coloca 2, mas normalmente coloca 1. Quando você tem aí os seus Logitech, por que você coloca 1 ali? Porque o teu motor precisa de mais energia. Então você acaba, entre aspas, dizendo para ele que, cara, pode liberar tudo aí que o meu equipamento aqui não tem tanta força assim. Mas você vai perceber que aqui existe uma regra entre o máximo force ou o strange, que é bem fácil você ver. Se você colocar aqui, por exemplo, qualquer valor, eu vou mostrar aqui para vocês. Qualquer valor aqui, ó, nesse, né? E aqui, quando você começa a reduzir isso aqui para cá, essa barrinha também começa a mexer. Porque elas estão interligadas. Tem vídeo no canal explicando como é feito esse cálculo. E realmente é um cálculo. Então vamos lá. Eu vou pausar aqui. Eu vou entrar lá no simulador. E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês essa questão. Hoje o papo é longo. Vocês vão entender isso. Caracas. Cara, que coisa linda. Vamos pôr de frente aqui. Nossa. Olha isso, gente. Olha o acabamento disso aqui. Olha.
Olha isso. Eu vou explicar depois, eu vou falar tudinho, tá? Fibras de carbono. Só pra vocês terem uma ideiazinha. Tá bom, galera? Fiquem de olho aí no canal. Abraço. Tá, olha só. Vamos continuar aqui. Tô tentando achar um jeito. Eu tô mudando aqui a posição das coisas aqui. Eu coloquei aqui, por exemplo, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Essa aqui é a minha configuração que eu uso no Skip Barber. É um carrinho que eu gosto pra caramba. Strange, 1.3. Mas quanto seria isso em força máxima? Caracas! 254 Nm, isso aí deve estar mais leve do que pena, né? Lembra que eu falei? Quanto maior for o número, mais leve é. Quanto menor for, ou seja, quanto mais para a direita você andar, é assim que esse eixo trabalha, tá? Mas veja só, a minha base é de 18. Mesmo que eu traga para cá, por exemplo, se eu falar, vamos tirar aqui e colocar em 1. Perceba que isso aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo marcar. Essa bolinha aqui, ó. Deixa eu fazer diferente, peraí. Perceba aqui, ó. Vou marcar aqui onde ela tá, ó. Ela tá aqui, tá? Deixa eu limpar, fica mais fácil, ó. Ela tá aqui. A minha tá aqui. Então eu vou puxar, eu vou trazer para 1. Para vocês verem, vamos lá. Ô, caramba, desculpa, eu apaguei aqui, ó. A minha tava aqui. Então vamos lá. Ela se movimenta. Existe uma correlação entre elas. Ok? Essa correlação ela existe. Olha onde ela tá agora. Porque existe um cálculo entre esta força e esta para vir aquilo que você sente nas mãos, tá? No meu caso, eu me sinto muito bem nessa condição, tá? Aí cada um tem que ver o que é a orientação dos seus equipamentos. Haja vista que, vamos supor que eu vejo aquela questão que estava orientação lá do Fanatec, que era acho que 6, né? Vamos lá. 6 é aqui. Qual é a relação do carro? A força máxima do carro? 56. Eu fiquei perto ali, né? 56 Nm. Dependendo do carro que você estiver pilotando, dependendo da pista, isso é pesado. Isso é muito pesado. E aí entra uma questão bem interessante, que você vai falar assim para mim. E para você aqui? Então esse aqui é super leve? No meu caso aqui, eu não posso sair de 1.3 para 2 para 3. Cada um clique que eu der aqui, eu influencio diretamente na quantidade de energia que o motor vai trabalhar, tá? Eu não posso simplesmente aqui colocar 3. Eu não vou conseguir virar. E eu sei, pela telemetria, qual que seria o meu cálculo ideal de força para o meu equipamento. Por exemplo, eu vou mostrar depois para vocês. Nesse caso aqui, eu já fiz um levantamento por telemetria, que no caso do skip, o ideal aqui seria 2,5, 3. Mas, cara, hoje, eu não tenho braço para manter isso. Só que por que para mim não faz diferença eu ficar um pouco abaixo da telemetria ideal? Porque o que vocês normalmente procuram é tentar ou estar na igualdade da saída ou um pouco acima, mesmo que sature um pouquinho. Por quê? Porque é para compensar aquilo que de repente o teu equipamento não dá. E por que você faz isso? Porque a reação que você precisa de sentir o carro antes dele escorregar, você sentir ele, está numa faixa diferente. As mínimas forças que a gente precisa, as mínimas forças que são aquilo que eu busco, elas não podem, na minha percepção, tá? Elas não podem ser, eu vim aqui e por mais ganho, eu vou ter muita brutalidade na mão para poder compensar isso, porque conforme eu venho perdendo, sabe aquela coisa, cara, tá muito legal para pilotar, mas puta,
o carro escorregou ali, eu não percebi. Não deu tempo. Quando eu corrigi, já estava tarde demais. Aí você faz Direct Drive e mesmo outros equipamentos. É muito disso. Você taca ganho. Tá? E era isso que eu não queria. 8 ou 80. Eu queria uma faixa de trabalho em que eu pudesse, com pequenos cliques, chegar no meu ponto ideal. Que é ter o grip no tempo certo. A ancoragem dinâmica, que eu falo que é a força dinâmica. Ou seja, eu entrar numa... Eu entrar numa... Peraí, deixa eu só pôr aqui. Explicar isso para vocês. Eu entrar numa curva, eu vou sair com o carro aqui. A direção tá leve. Eu tô sentindo tudo que você imaginar na pista, eu tô sentindo. Tudo. Extremamente tudo. Só que quando eu chegar no final da curva ali, se for uma curva de raio longo e muito rápida, acelerando, isso aqui vai ficar muito mais firme. Eu não vou perder o grip com facilidade. Ele vai estar muito firme. Porque a força ela vai entrar, ela vai ter a condição de agir exatamente nos pontos que eu preciso. Mas que eu preciso que a telemetria me fornece. Que a telemetria fornece. Então aquela curva que a telemetria vai te fornecendo, né? Por exemplo, na telemetria esse carro vai entrar nessa curva e tem uma energia X para entrar aqui. Se eu tenho equipamento para receber essa energia da telemetria, eu vou aproveitar ela muito bem. Então quando eu entrar aqui para fazer essa curva devagar, eu vou sentir uma situação. Mas se eu entrar aqui acelerando, eu vou sentir outra situação. Isso aqui não fica pesado o tempo todo, ou fica de forma não dinâmica, tá? Basicamente era isso que eu queria e queria muito. Era uma coisa que para mim fazia e faz muito sentido. E indiferente do simulador, vai ser assim, ok? Só que como é que eu preciso? Então por isso que quando eu coloco aqui, se muita gente, eu sei que viu já os vídeos, e se questiona, cara, por que o cara tá usando 1.3? Porque se eu colocar aqui 40, 30, 50, cara, se eu colocar 6 aqui, eu não consigo virar esse volante. Eu não consigo fazer a curva. Por quê? Porque ele está trabalhando numa condição dele entregar tudo aquilo. Se eu precisar que ele me entregue todo o poder que ele tem, ele vai me entregar. Entenda, é tudo que o iRacing entrega? Não, você sabe que existe na telemetria forças extremamente monstruosas, né? Você tem o Smotion aqui que você pode reduzir. Por que eu não uso o Smotion aqui no meu? Porque por mais que eu use ele, ele deixa um pouco mais suave, ele também me dá uma sensação meio que não é de letárgico, para mim não é isso, mas meio que um sabor diferente. Por quê? Porque na verdade eu já configurei lá no software para ele dar aquela sensação de borracha, de pneu. Fica muito bom. Então eu não coloco mais nada aqui, a não ser essas configurações, tá? Então nessa configuração aqui eu consigo sentir absolutamente tudo da pista e absolutamente tudo do comportamento do carro. Isso vai mudar, claro, 1.3 é nesse carro. Se eu pegar uma Lotus 49, já é outro valor. Se eu pego, mas são valores que trabalham nessa faixa de 4 a 1.3. Na verdade, olhando a telemetria, eu vou mostrar para vocês agora. Só sair daqui. E olhando na telemetria aqui, por exemplo, aqui no Atlas, essa aqui uma volta da Lotus, eu acho que eu tenho até aqui do próprio Skip Barber, deixa eu ver aqui. Tem aqui que eu andei, tá fazendo uns testes. Deixa eu pôr aqui. Olha só, essa aqui é a linha ideal que a telemetria me manda. Se você olhar, a minha linha de baixo está exatamente igual. Só que eu uso nessa condição? Não, eu uso um pouco abaixo. Por quê? Porque quando eu te falo que eu precisaria ter aquele braço todo que eu não tenho, disponibilidade. E por que eu sei que na telemetria seria 4? Porque aqui, ó, nessa ferramenta que eu consigo fazer o cálculo, né? Eu estou usando ali no meu 1.3. Você vai ver que a saída não vai mudar, mas o que está no meu equipamento vai mudar. Olha lá. É isso aqui. Olha o quanto
eu hoje, né, pilotando aqui, deixei aberta. Olha o quanto a diferença. Deixa eu até mudar de cor aqui para ficar mais fácil de ver. Olha só, a relação de entrega e a relação do que eu estou usufruindo. No caso do meu equipamento, eu posso dar um pouquinho mais? Posso, mas nesse ponto para mim tá muito ideal. Lembrando que peso, força é subjetiva, tá? De repente pode vir um aqui e testar o seu equipamento e falar, cara, tá legal, mas eu preciso de um pouquinho mais. Só que quando eu olho aqui na telemetria, que é o que me indica, eu sei que, por exemplo, no caso do meu equipamento, peraí, no caso aqui do meu equipamento, qual seria o ponto ideal de eu usufruir ali 100% da telemetria sem passar ela? Seria 4. Nesse caso seria 4. Tá? Você pode ver que ela vai alinhar. Mas, por exemplo, você fala assim, cara, eu tenho... Vamos ver, por exemplo, o caso de eu pegar aqui um... Eu acho que eu tenho um caso aqui com Logitech. Deixa eu ver aqui. Ai, ai. Eu acho que eu tenho. Esse aqui. Não, não é esse aqui não. Só ver aqui se eu tenho. Eu acho... Mostrar aqui. Eu devo ter aqui. Dá para vocês verem a diferença. Eu acho legal poder mostrar essa condição. Muitas vezes a gente não tem ideia de como ela é, né? Isso aqui que eu vou mostrar é com Logitech, tá bom? Então, deixa eu ver aqui, uma volta mais rápida, 54, tá? Um Logitech, cara, se você deixar nessa condição que tá aqui, né? Você vai ter praticamente nada de sentido. Então, o que que você vai fazer? E quem tem Logitech sabe disso. Você vai usar ali em 10, 12, acho que é isso, né? Só usa 9. Vamos pôr 9 aqui. Eu acho que 9. Acho que 9 ficaria. Ou 10 ou 12. Eu acho que é isso. Você vê? Então você vai saturar um pouco. Você vai dar um pouco de ganho. Né? É por isso que você aumenta mais. Para que você tenha essa comparação. Para que você possa tentar sentir. Só que acontece. Quanto mais você aumenta, menos você tem mínimas. Você vai tendo máximas. Mas as mínimas vão ficando lá para trás. Porque no meu caso ali, eu tá andando no asfalto, é uma coisa. Se eu bater esse carro em 4, igual ele me entrega ali, cara, é muito forte. É muito forte. Qualquer um que tem um Direct Drive aí sabe disso, indiferente de qual ele for. Dá uma pancada. Às vezes você tá distraído, por isso que eu falo, quando vem aqui testar, tem que segurar e não confiar que eu tô andando aqui no asfalto, tô sentindo, tá gostoso. De repente tu pega uma zebra, tu pega um desvio, tu pega um controle e tu bate no muro. Você ficar seguro, é uma pancada muito forte. No R-Factor 2, se você tiver aqui competindo, você tem que ficar atento que o cara que resvalar em você do lado, você vai tomar um solavanco. Tem que ficar muito atento a isso, tá? Deixa eu só ver um negócio aqui. Certo. Então, assim, é por isso que você que tem aí um Logitech, você vai aumentar ali para poder dar uma saturação. Por exemplo, quem tem alguns outros equipamentos também, que nem o próprio Fanatec colocou que seria 6 aqui no caso, né? Vamos ver como é que ficaria. Tá vendo? Num carro como esse, ele ficaria até um pouquinho acima. Aí o cara vai sentir muita força. Isso a gente tá falando aí de uma Asda, que tem uma média ali tá, baixa de torque, né? Que é, acho que chega a 14, 15. É uma característica do carro. Mas se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um outro. Uma BMW, por exemplo, eu tava testando. Qual que foi que eu testei aqui? Acho que ela não tá aqui. Ah, tá aqui no outro arquivo. Para aí. Outro arquivo. Ih, tá aqui.
McLaren, Lotus, Spa. Deixa eu ver aqui o tempo aqui. Olha só. Isso aqui é aquela BMW lá híbrida, né? Cara, olha como a entrega desse negócio, velho. Olha como é isso. Se eu for usar em 6, você pode ver que o pico aqui, ó, ele é maior, ó. Olha, se eu avaliar. Olha isso. Eu ficaria acima da telemetria. Então, se eu fosse usar esse em 6, né? Igual tá. Ó, eu tô marcando aqui, não tô abrindo. Então, qual seria ali o ideal, né? O ideal para usar, no meu caso, para eu usar toda a telemetria. E eu vou te falar, é, vergo... é vergonhoso, mas nesse carro, eu acho que eu usei 1.6. E vou te falar, já ficou um negócio brabo. Ficou um negócio brabo. Por quê? Porque qualquer informação que chegar, como tá tudo liberado ali, tá disponível. Então fica muito mais fácil para eu sentir as forças mínimas. Claro que dá para fazer uma graça, fazer uma brincadeira, dá. Mas a ideia principal aqui é eu aproveitar muito mais as mínimas que as massas, mesmo sabendo que elas estão lá e são muito fortes, tá? Então, essa condição que está aqui, eu só cliparia se eu colocasse. Qual seria a forma de eu clipar aqui? Talvez 10. Deixa eu ver. Clipar não. Porque na verdade não vai dar para clipar. Porque eu já fiz o teste, a gente já fez o teste. Ficou horrível. Fica muito bruto. Você não pode encostar em lugar nenhum. Mas a barrinha verde lá, ela não passa nem da metade. Mas olha isso. Olha a diferença. Olha o quanto que exacerbaria no meu caso. Ou, como muita gente usa aí 12, né? Olha, e não vai clipar, tá? Porque a linha limite está aqui e eu ainda estou abaixo, tá bom? Chegaria muito perto, mas muito pouco perto do 100%. Seria muito raro chegar perto do 100%, com a média aqui de 59% que eu usaria do equipamento. Então, né? Então assim, a ideia por trás do que está aqui é eu ter a condição de aproveitar exatamente essa faixa de telemetria da melhor forma possível, mesmo ficando abaixo dela. 1.3, por exemplo. 1.6, que eu acho que é 1.6 que está esse carro lá, ou é 1.8, alguma coisa assim. É 1.8, acho que é 1.8, que esse carro é bem suave. Eu acho que é isso, tá? Apesar de parecer que eu estou abaixo, e eu estou abaixo da telemetria, eu consigo pegar essas informações mínimas. Isso para mim é excelente. Então, sinto o grip muito bem. Sinto as forças dinâmicas. Uma curva com ângulo maior, mais rápida, vai ter uma força diferente de uma curva mais lenta, mais devagar. Você desce ali no vale, na Eu Rouge, você sente a pressão, o volante puxando, você segurando o grip. Não é uma coisa... Ela é linear, mas não é pesado o tempo todo. Ela acontece quando a telemetria informa e eu aproveito dessa telemetria. Eu sei que é um pouco complexo essa ideia de falar disso aqui, mas essa é a primeira parte para eu tentar mostrar para vocês por que essa minha necessidade de pedir, né, ao Henrique que fizesse esse equipamento nessa condição, tá? Eu não sei se ele faz para todo mundo, se pedir, se conversar com ele. Eu acredito que você tem que ter uma certa experiência, cuidado, porque é um negócio muito forte. Eu estou falando aqui de um motor de 18. Mas eu quero preparar um outro também com um outro motor. Eu já até conversei com ele. Como eu já falei para vocês, a minha central permite, né, que, claro, com as devidas alterações que o Henrique fará, eu ponha um outro conjunto de motor, tá? E
nessa mesma condição, full torque. Por que isso? Porque essa parte laboral é uma coisa que me fascina bastante, né? É muito interessante. Eu gosto demais de ver isso acontecendo. Quando conseguimos esta condição aqui, cara, meu, eu fiquei maravilhado. Tá? Então, essa é a primeira parte. Eu, na verdade, esse vídeo vou ter que fazê-lo em 2 partes aí. Então, essa é a primeira parte aí para entender por que eu uso o full torque. E lembrando e recapitulando, o que é o full torque? É eu ter um equipamento, um conjunto que dos meus 18 Nm eu posso usufruir exatamente dos 18. Eu tenho uma central que permite isso, uma eletrônica toda montada para isso. Eu tenho uma fonte de energia suficiente para isso. E é além do que o motor precisa, na verdade. Eu posso usar sem medo de ser feliz. Mas que é evidente, se eu pensar na questão de uso global, né? Eu não uso uma proporção gigantesca dele. Talvez, sei lá. Sei, cara. Se eu for olhar pela telemetria, na média de um pico maior de 11,95 Nm, que é aqui, ó, eu tô chegando de uso da minha base 13%. Tá bom, né? Tá bom. Né? Então, se eu chego, por exemplo, isso na média, tá? Num pico máximo aqui, ó, olha só, num pico máximo aqui, ó, de 43, eu usei 44%. Quase 1 para 1, né? Mas é uma pancada que eu vou te falar. Chegou aos 44 na mão? Não. É evidente que não. Galera, olha só. Pra gente encerrar essa primeira parte. Se você quer andar e sentir 100% dessas informações na sua mão, você precisa hoje ter um equipamento no mínimo de 60 Nm reais e com uma fonte de entrega para isso, tá? Tem uma galera que faz isso. Quem já andou fala que é extraordinário. Não é algo que eu tenho esse apetite para isso. Mas se houvesse essa possibilidade aí de testes, com certeza eu faria. Vocês sabem que eu sou louco por isso. Mas aqui o grande alvo é eu conseguir as forças mínimas muito protuberantes. Eu quero que as forças mínimas saltem. E é isso que eu consegui pedindo para o Henrique fazer essa configuração para mim, tá? Então, na verdade, esse trabalho do Henrique ficou extraordinário. Então, galerinha, eu sei que o vídeo é um vídeo pesado, que é mais mostrando gráfico, essa coisa toda. Na próxima parte, no próximo vídeo, né, que é a segunda parte, eu vou mostrar mais detalhes da base em si funcionando. Eu mostro para vocês aí, faço umas telemetrias, vou trazer uns vídeos bem interessantes. E claro, os vídeos aí no decorrer da semana aí que eu tô tendo oportunidade para correr. Onde eu estiver dando oportunidade de correr, pouco, mas eu tô lá e eu vou correr, tá? E de resto, galerinha, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e claro, né, deixe nos comentários a sua opinião sobre isso. O que você acha? Qual é a sua configuração? Você tem aí o SimCub, você tem o Fanatec, seu pulinho e correr, qual é a configuração? Como é que você usa? Bate o papo aí comigo. Tá bom, galerinha? Grande abraço, fique com Deus.